Olá, meu nome é Matheus Estopa e esse é o seminário referente ao capítulo 4 do livro Motivação e Emoção do Koffer. Esse capítulo fala sobre emoções. Bom, o artigo que eu escolhi foi o de nome Emoções, Gêneros e Moralidade, Modos de Padecer Enxaqueca em Buenos Aires, Argentina. Esse artigo teve como base um estudo qualitativo no qual os sujeitos eram 29 mulheres e 11 homens, todos na faixa etária de 21 a 60 anos, que frequentaram um hospital em Buenos Aires devido à enxaqueca. Sendo que o objetivo desse estudo era justamente avaliar os relatos dessas pessoas sobre seus estados emocionais relacionados às dores de cabeça. Ou seja, entender como eles se sentiam e como isso diferia por gênero. Além disso, indicando os componentes situacionais do comportamento no momento das dores, ou seja, as causas delas e o que elas causavam também. Enfim, o mais interessante da conclusão do estudo é que as respostas emocionais mais comuns nos homens estavam ligadas a emoções como a raiva, eram respostas ligadas à agressividade, certo? E foi muito comum, por exemplo, encontrar relatos de homens que reforçavam os estereótipos masculinos do papel do homem. Em contrapartida, as respostas emocionais médias das mulheres estavam ligadas às tristezas e outras emoções negativas que não necessariamente a raiva. E aí entra a sugestão da autora do artigo, Romina Del Monaco, que ela diz que a discrepância das respostas por gênero se dá justamente pelos estereótipos de gênero que são socialmente construídos. Ou seja, a maior probabilidade de presença de um estado emocional agressivo relacionado à enxaqueca em um homem, por exemplo, é encontrada pelas convenções sociais que dizem que um homem não deve ser fraco e chorar, por exemplo. Da mesma maneira, considerando a estrutura patriarcal da sociedade que existe, no caso na Argentina, mas enfim, de maneira mais generalizada no Ocidente como um todo, seriam esperadas respostas emocionais nas mulheres que reforçassem os estereótipos patriarcais. Por exemplo, que elas estivessem tristes em vez de revoltadas. Né? E de uma maneira geral, isso infelizmente acontece. Então, essa dimensão social da emoção, que é abordada nesse artigo, acaba por ampliar Koffer. Porque no livro são abordadas duas dimensões: a fisiológica, por exemplo, como o sistema nervoso atua em diferentes estados emocionais, e a dimensão situacional mesmo, que é muitas vezes como o organismo percebe as mudanças fisiológicas, né? E aí se constitui a emoção. E essas duas variáveis elas influenciam tanto a emoção quanto a percepção dela. E o interessante desse artigo é adicionar essa dimensão social, né, que pode ser construída e pode ser relacionada ao gênero, né? E ela desenha padrões diferentes em homens e mulheres, padrões que não são naturais e só mostram desigualdade de gênero e desigualdade social que ainda existe. Então, portanto, esse artigo ele amplia Koffer. E é isso. Muito obrigado.